É, 4 pessoas acabaram morrendo, pelo menos 22 ficaram feridas na manhã de terça, quando o Irã disparou 6 mísseis em rápida sucessão contra Israel nas últimas horas antes do início do cessar-fogo às 7 da manhã, anunciado pelo presidente Trump. Tanto Israel quanto o Irã posteriormente declararam ter aceitado a trégua. No entanto, pouco antes das 10h30, mísseis foram novamente lançados contra Israel, levando Jerusalém a prometer uma resposta militar estratégica. Então, teve um ataque no começo da manhã, um pouquinho antes, estava amanhecendo em Israel, o Irã fez esses lançamentos e depois do cessar-fogo já ter entrado em vigor, o Irã fez mais alguns lançamentos de mísseis contra Israel, que reagiu, ok? Mísseis atingiram repetidamente o centro, o norte e o sul do país, começando pouco depois das 5 da manhã, disparando sirenes e enviando milhões de israelenses para abrigos antiaéreos. 2 mísseis foram disparados contra Beersheba, um em uma salva às 5h40, com um sendo interceptado, e outro atingindo o 6º andar de um complexo de apartamentos no sul da cidade, causando grande destruição, incluindo o desabamento de parte do prédio. E aí as imagens estão aí para vocês verem e testemunharem. O prédio era relativamente novo e as casas tinham seus próprios cômodos reforçados. No entanto, o míssil atingiu diretamente 2 cômodos seguros, matando as pessoas que estavam dentro deles. De acordo com uma investigação preliminar do Comando da Frente Interna, um dos cômodos seguros para bombas foi destruído pelo impacto. Segundo as investigações, 3 membros de uma família foram mortos em uma das salas seguras, enquanto a 4ª pessoa foi morta na 2ª sala reforçada. As salas de reforço são projetadas para suportar a onda de choque de mísseis balísticos, bem como estilhaços, embora não um ataque direto de uma grande ogiva explosiva. O Comando da Frente Interna afirma que os abrigos ainda são o local mais seguro durante ataques com mísseis balísticos. A Força Aérea Israelense estava investigando por que o míssil não foi interceptado pela defesa aérea. Gente, não foi interceptado porque os sistemas não conseguiram interceptá-lo. É um míssil balístico muito rápido, muito potente, e os sistemas ainda não estão adaptados para interceptarem todos os modelos de mísseis lançados contra Israel. A maioria, cerca de 90%, e aí nós vamos entendendo esses números com o passar do tempo, né? Eles serão atualizados, Israel vai apresentá-los com certeza, e nós vamos vendo o porquê que alguns mísseis não são interceptados. O sistema ele não é infalível, obviamente, porque se fosse, nenhum míssil atingiria o solo, mas também ele nunca foi apresentado como um sistema infalível. Sempre foi dado uma taxa de 86%, 87% de eficiência. Ele está, inclusive, funcionando numa média maior do que essa, né? Então, é sim um funcionamento impressionante. Porém, quando você satura um sistema, lança drones, lança vários mísseis, algum sempre vai acabar passando, e passou justamente nas vésperas do início de um cessar-fogo. Vamos analisando hoje o que nós temos para analisar. Eu sei que muitas pessoas estão frustradas com um cessar-fogo, não porque querem que Israel fique sendo bombardeado. Não, nós queremos que o bombardeio pare, né? O bombardeio pare imediatamente, mas frustradas porque a sensação, para quem está longe, eu conversei essa noite com muitas pessoas, muitos me chamaram, me ligaram para tentar entender por que um cessar-fogo agora, e óbvio que nós não temos noção total do que se passa nos bastidores, ok? E eu acredito que Israel vai apresentar, já está apresentando os resultados dessa guerra, os resultados positivos para Israel desta guerra. Inclusive, a nossa enquete, ela pergunta o seguinte: quem conseguiu mais avanços nesta guerra? Né? Quem você acha que teve mais avanço nesta guerra, o Irã ou Israel? Por enquanto, 91% está dizendo que o Irã, que Israel teve mais avanços. E isso é muito positivo porque vocês estão compreendendo, né? Nem sempre
a vitória está na rendição total de um inimigo, né? Principalmente um inimigo como o Irã. Israel esteve preparado para esse momento e aí vão existir sempre os dois lados. Aqueles que vão considerar que é hora de parar a guerra, e aí é o que o governo israelense compreendeu como a melhor decisão para agora, ok? E existe a outra ala que vai continuar afirmando que Israel teria que ter avançado mais, ainda mais. E você? O que você pensa sobre isso? Você acha que Israel deveria continuar os ataques ao Irã, a missão contra o Irã? E aí qual seria a cartada final, né, para você entender que realmente agora a guerra acabou? E se você acha que Israel, ou você acha que Israel já cumpriu com o seu papel, já teve grandes conquistas. Essas são imagens de hoje de manhã em Israel. Lembrando que em Israel agora é 18h40 da tarde, já está anoitecendo em Israel, ok? No Irã já são 7 horas, 7 e alguma coisa, 7h30, né, da noite, meia hora à frente de Israel. Então, as imagens que você está vendo na tela são imagens de hoje, ok? Para quem ainda não... Tem muita gente que não está sabendo, ok? Tem muita gente que não está ligado no que está acontecendo. E tudo começou ontem, a partir do ataque iraniano às bases americanas no Catar. Mas, só finalizando aqui, gente, sobre o ataque devastador que aconteceu hoje, infelizmente 4 pessoas morreram. O serviço de emergência Magen David Adom identificou 3 das vítimas fatais. Uma mulher na faixa de 40 anos, um homem na faixa de 40 anos e um homem na faixa de 20 anos. Detalhes sobre o quarto caso não foram divulgados imediatamente. Além dos 4 mortos, a MDA informou ter tratado outros 2 em estado moderado e outros 20 levemente feridos ou sofrendo de ansiedade aguda. 3 pessoas foram retiradas com vida debaixo dos escombros. Outros edifícios próximos também foram danificados. Do lado de fora, o prédio ficou em ruínas. As carcaças de carros queimados cobriam as ruas. Vidros quebrados, escombros cobriam a área. Centenas de socorristas se reuniram para procurar por alguém preso lá dentro. O centro médico Sorok, em Beersheba, disse que o hospital estava tratando 10 pessoas, 2 das quais estavam em estado moderado e as demais com ferimentos leves. O próprio hospital foi seriamente danificado por um míssil iraniano na quinta-feira passada. Cerca de 20 mísseis balísticos foram lançados pelo Irã nas 6 salvas da manhã de terça-feira, hoje. De acordo com a avaliação das forças de defesa de Israel, a maioria dos mísseis foi interceptada pelos sistemas de defesa. Em Nof Hagalil, no norte do país, um homem ficou gravemente ferido, aparentemente se machucando enquanto buscava abrigo. Segundo médicos, o homem sofreu um ferimento na cabeça e foi encontrado inconsciente. O MDA disse que não recebeu nenhum outro relato de pessoas que se machucaram enquanto corriam para abrigos, uma ocorrência comum durante os ataques. O primeiro bombardeio começou por volta das 5 da manhã. E os avisos finais de mísseis chegaram pouco depois das 7. Em meio aos ataques, sirenes dispararam repetidamente por todo o país, com civis sendo instruídos repetidamente a entrarem em abrigos antiaéreos. Cerca de 3 horas após o primeiro disparo, o comando da Frente Interna finalmente disse que as pessoas não precisavam mais permanecer perto dos abrigos. Enquanto isso, a IDF informou que, nas primeiras horas da manhã, a Força Aérea atingiu 8 lançadores de mísseis balísticos iranianos no oeste do Irã, que estavam preparados para disparar imediatamente contra Israel. Os militares divulgaram imagens dos ataques, inclusive elas estão aí. Os ataques aéreos frustraram um ataque maior, segundo os militares. Não ficou claro se os ataques ocorreram antes das salvas de mísseis iranianos ou no momento em que foram lançados. Trump disse mais tarde que o cessar-fogo entre o Irã e Israel estava em vigor e pediu que ambas as partes o cumprissem. Tanto Teherã quanto Israel
e indicaram inicialmente que pretendiam fazê-lo, que pretendiam iniciar o acordo. O gabinete do primeiro-ministro disse em um comunicado que, tendo em vista o alcance dos objetivos da campanha e em total coordenação com o presidente Trump, Israel concordou com a proposta do presidente para um cessar-fogo mútuo. Israel responderá com firmeza a qualquer violação de cessar-fogo, alertou o comunicado. A Press TV do Irã disse que o cessar-fogo entrou em vigor com a conclusão dos múltiplos bombardeios de mísseis disparados contra Israel. Mas depois que mísseis foram disparados novamente contra Israel às 10h30, o ministro da Defesa, Israel Katz, disse que havia instruído militares a responderem com força a Teherã. Pesados ataques israelenses continuaram em cidades iranianas nas primeiras horas da manhã. Caças da Força Aérea Israelense atingiram dezenas de alvos militares iranianos em Teherã durante a noite, lançando mais de 100 munições, disse o porta-voz das Forças de Defesa de Israel. Ele afirmou que os ataques novamente tiveram como alvo a sede do projeto nuclear e as instalações de produção de armas na capital iraniana. Defrin também afirmou que as forças de defesa atingiram integralmente todos os seus objetivos que haviam sido determinados antes da guerra. O chefe do Estado-Maior instruiu as forças de defesa a permanecerem em alerta máximo e preparadas para uma resposta energética a qualquer violação do cessar-fogo. O anúncio de Trump de que Israel e Irã haviam acordado com um cessar-fogo completo e total ocorreu logo após o Irã ter lançado um ataque limitado com mísseis na segunda-feira contra uma base americana no Catar, em retaliação ao bombardeio americano de suas instalações nucleares com os Estados Unidos. Os americanos foram avisados pelo Irã com antecedência e não houve vítimas. Então, tudo começou ontem. Aliás, tudo começou no dia 13 de junho e ontem Trump anunciou, ontem à noite, já era madrugada em Israel, Trump faz um anúncio nas suas redes sociais de que um cessar-fogo havia sido aceito tanto por Israel quanto pelo Irã e que em 6 horas ele entraria em vigor, durando 12 horas. Se nada ocorresse durante as 12 horas, ele se estenderia por tempo indeterminado. Trump depois comentou, né, um jornalista perguntou, quanto tempo vai durar o cessar-fogo? Trump falou, vai durar para sempre. Né? É a perspectiva de Donald Trump a respeito desse cessar-fogo com o Irã. Ok? Isso, gente, são os relatos do que aconteceu. Ok? Agora, as repercussões, elas são muito diversas. Tudo começa ontem com um ataque iraniano ao programa, a base americana no Catar, ok? O Irã lança um ataque, obviamente tudo coordenado, e aí, inclusive, acompanhando as imagens, percebe-se que realmente foi uma cena teatral iraniana, porque não se vê os mísseis balísticos. Nós temos imagens reais de mísseis balísticos sendo lançados, aí são os mísseis interceptadores explodindo no céu, né? Mas não tem o rastro, era noite já, não tem o rastro do míssil balístico andando por ali. Coloca para nós aí, produção, um míssil balístico andando pelo céu. Coloca lá as primeiras imagens dos ataques a Tel Aviv, as cidades israelenses. Você vai ver a diferença de um ataque com míssil balístico para esse ataque suposto, ataque que o Irã teria feito contra as bases americanas. Bom, o Irã fez o ataque, anunciou que fez o ataque, inclusive o Irã afirmou através da sua imprensa, dentro do território iraniano, que destruiu aviões americanos, destruiu as bases americanas responsáveis pelo ataque ao programa nuclear iraniano. Então, no Irã, inclusive, houve uma passeata, comemorações. Hoje estão acontecendo comemorações no Irã, como se o Irã tivesse vencido a guerra, vencido os americanos, vencido Israel. Porém, não houve nenhum ataque
real, né? O Irã não conseguiu atingir nenhum alvo dentro do Catar. Todos os mísseis supostamente foram interceptados. Aparentemente não dá para ver míssil balístico ali. Tudo bem, vamos acreditar que são mísseis balísticos, né? Mas todos foram interceptados. Nenhum não causou nenhum estrago. Apenas um míssil. Teriam sido 14 mísseis. O Irã diz que lançou 6. O Trump diz que foram 14. Um não foi interceptado porque ele não representava risco na sua trajetória. E aí, algumas horas depois desse ataque, o mundo estava apreensivo. Ora, vai escalar a guerra, vai aumentar ainda mais, né? O Irã vai lançar de novo, vai atacar outros países. Mas não, foi uma coordenação entre o Irã e o Catar. Olha, eu vou te atacar tal hora, em tal momento, com algum objeto, né? Um míssil balístico, você vai interceptar. A coordenação, as coordenadas são essas, eu vou lançar em tal lugar. E aí depois eu faço aqui um comunicado, você faz aí e fica tudo certo. Foi exatamente isso que aconteceu, ok? O Irã não teve a coragem real de atacar alvos americanos verdadeiramente. Não teve. Eles se borraram de medo. Não tiveram culhões para atacar o Catar, atacar a Arábia Saudita, atacar Bahrein, atacar navios americanos. Não tiveram a coragem. Essa é a grande verdade. E aí, a grande prova disso, pessoal, é a grande prova de que o Irã realmente perdeu essa primeira batalha aberta contra Israel, ou como vocês queiram chamar, é justamente esse posicionamento iraniano. Ele não teve a coragem de atacar. Se fosse antes, ele teria, ok? O Kevin está perguntando, alguém me explica se vai continuar a guerra ou não? Kevin, a guerra não acabou. Nós temos um cessar-fogo. Ele pode durar um dia, ele pode durar uma semana, ele pode durar um mês, ele pode durar 5 anos ou 10 ou até mesmo 100 anos. Mas agora estamos num cessar-fogo. Tudo vai depender se Israel ou o Irã, e principalmente do Irã. O que o Irã vai fazer agora, depois do cessar-fogo? Inclusive já temos declarações lá dentro do Irã do que eles pretendem fazer, ok? Então, gente, a grande prova, comprovação de que o Irã realmente foi enfraquecido, o regime foi enfraquecido, o regime perdeu muito, é esse ataque que ele não fez aos Estados Unidos. É justamente a fraqueza. Nos bastidores, o Irã diz uma coisa em público e nos bastidores ele diz outra. Essa é uma realidade. Assim disse o vice-presidente americano ontem na televisão, numa entrevista, que o Irã implorou por um cessar-fogo. O Irã foi atrás de todos os meios necessários para um cessar-fogo. Ele implorou para os americanos não atacarem de novo. Por quê? Se Israel e os Estados Unidos continuassem, o regime ele cairia. E chegaram lá num acordo entre eles de que era hora de recuar, senão não restaria absolutamente nada do regime para comandar o Irã. E aí eles estavam dispostos. Isso vem sendo ventilado, na última semana, que o Irã estava buscando um cessar-fogo. Vocês viram muitos comunicados a respeito disso. O Irã quer um cessar-fogo, o Irã está buscando um cessar-fogo, o Irã ele precisa de um cessar-fogo. E eles vão aceitar um cessar-fogo, eles vão aceitar uma proposta dos Estados Unidos, seja lá de quem for o intermediário, para que o regime possa se reorganizar. E se eles precisarem ficar aí os últimos 3 anos na moita, eles vão ficar. Assim que Netanyahu sair do poder, eles retomam o projeto com toda a força. É análise e é o que eu acredito. Aí sim, na minha opinião, é isso. O Irã vai agora ganhar um tempo. Porém, difícil é controlar os movimentos mais radicais dentro do Irã, aqueles extremamente radicais, de não agirem.
porque Israel acaba prometendo qualquer movimentação iraniana no sentido de produzir mísseis balísticos e desenvolver sistemas nucleares. Israel vai atacar, bem como está fazendo com o Hezbollah no Líbano, com o Hamas em Gaza.